Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras. A Galeria Veras é um local de inovação. Então aqui é o local perfeito para você, empreendedor, que tem a sua marca e deseja ter um espaço renomado, um espaço, uma localização privilegiada. Então aqui a gente tem sala de aluguel para você, profissional da área da saúde ou de outras áreas. E também temos essa sala de podcast aqui que pode ser sua, ou você também pode alugar a nossa sala de treinamentos, que é um espaço para dar mentoria, workshop, tudo mais. Então aqui a Galeria Veras é o lugar perfeito para sua marca. No episódio de hoje nós trouxemos uma professora formada em letras português e empreendedora. Então a gente vai bater um papo muito interessante aqui sobre a importância dessa disciplina tão importante, né? Até desculpa a palavra repetida, mas a gente vai debater aqui em como isso impacta na sociedade, como que isso vem atravessando os nossos adolescentes e as nossas pessoas cada vez mais, né? Então seja muito bem-vinda, Milena. Obrigada, Lu. Um prazer estar aqui no seu podcast, no podcast da Galeria Veras. É um espaço lindo. Eu estou encantada com tudo, com toda a estrutura, com tudo que essa galeria tem a oferecer. Realmente, como você falou, um espaço inovador. Uhum. Milena, e para você que você já tem costume de postar vários vídeos no seu Instagram, você já é quase uma blogueira. Olha só. Como que é para você essa experiência de chegar num programa assim? Menina, eu tô me sentindo super famosa. Eu tô achando o máximo, né? Assim, eu fiquei encantadíssima mesmo com o estúdio, com o profissionalismo. Para mim tá sendo uma experiência incrível. Acho que nasci para isso, viu, Lucas? Pronto, nós nascemos para isso. Mas, Milena, conta um pouquinho pra gente como que tudo isso começou. Por que você decidiu seguir por essa carreira? Menina, eu fui abraçada pela profissão. Desde pequena eu sempre gostei muito de ler e escrever. Eu escrevia muito diário, historinhas, criava muito. E aí eu sempre eu me encantei. Eu tive uma professora na 7ª série, que hoje é o 8º ano. E essa professora, ela despertou realmente assim, aquela admiração pela língua portuguesa. Ela trazia tudo de uma maneira de uma maneira muito dinâmica, muito encantadora, né? Então, tudo que ela falava, a forma como ela trazia a língua portuguesa pra gente, aquilo me encantou de uma tal forma que eu falei, gente, eu acho que eu quero ser... Não ser professora, mas eu quero fazer esse curso. É um curso que antes eu achava, não, a gente vai estudar a gramática. E aí, quando eu cresci, eu falei, vou fazer letras. Mas os planos mudaram um pouco. Eu saí de Parnaíba, fui morar em Brasília um tempo, estudar para concurso. E aí, pelas circunstâncias da vida, eu acabei voltando para Parnaíba. E quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou fazer algo que eu sempre quis fazer. Vou fazer vestibular para letras. E comecei sem o intuito de ser professora. Eu queria fazer o curso. Eu queria conhecer profundamente a língua portuguesa. Mas o curso é surpreendente, né? O que a gente pensa que a gente vai aprender gramática, tudo aquilo que a gente viu na escola, não, a gente aprende sobre o ser. Então, quando eu me deparei no primeiro bloco de letras com disciplinas como linguística, né, a literatura aplicada, e eu comecei a entender que nós somos feitos de linguagem, né? O ser humano ele é composto, a linguagem ela é, sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante que nós temos, né? Nós somos seres sociais e o que faz a gente ser isso é a linguagem, a forma como a gente se expressa. Então eu me encantei ali, né? Ali foi impactante. E eu falei, eu quero isso para mim. Vou estudar muito e estudei muito. Me dediquei muito. E aí, no final de tudo, quando eu vi, eu já estava professora. E aí eu saí já eu me formei e já ingressei em 2 escolas, aqui em Parnaíba, depois outras. E aí, quando eu vi, eu já não conseguia mais sair daquilo que eu falei, não. Estava envolvida já. Eu me envolvi, né? Eu me apaixonei pela profissão. Uhum. E a forma como a gente se expressa é extremamente importante, porque é a partir disso que a gente se torna humano também, né? Para poder conseguir dialogar. Porque sem a linguagem, seja verbal ou não verbal, como que a gente se comunica? Não se comunica, né? Então, assim, a linguagem ela é mais importante. E ela é também uma formadora de opinião, né? Então, assim, quando eu trabalho a minha linguagem, seja ela corporal, seja ela oral, seja ela escrita, eu estou ali mostrando para o outro o que eu sou.
a leitura que a gente faz, nem sempre ela é feita por códigos, né? Ela é muito feita por sinais. Então, assim, aquilo que eu expresso no meu corpo, o que eu falo, a forma como eu falo, como eu escolho as palavras, né? O vocabulário, isso tudo vai me formando como ser. A interpretação que você tem minha, ela vem pela minha linguagem. Então, essa é a importância que nós precisamos compreender. Né? A forma como a gente se expressa. A nossa linguagem ela tem que ser muito bem pensada e muito bem trabalhada. Sim. E é uma coisa que cada vez mais se torna necessária, não só nos contextos comuns, de você aprender a ler, você aprender a escrever, você saber produzir um texto, você conseguir ler um texto e entender de fato o que aquilo ali está falando, mas você se expressar perante ao meio. Isso, né? E aí a gente vai entrar num ponto muito delicado, que é uma crise que nós estamos passando agora, né? Eu ia falar exatamente isso. A interpretação, a leitura, não está fácil. A gente tem um índice altíssimo, não vi a última pesquisa que saiu agora, mas um índice altíssimo de analfabetos funcionais, né? O que são esses analfabetos funcionais? São as pessoas que elas sabem decodificar, mas elas não conseguem compreender. E aí a gente entra num processo muito grave. Porque se você fala uma coisa comigo, né? Se você lê algo que eu escrevi e você não sabe interpretar, aquilo vai dar uma confusão. Então, assim, essa forma que a gente tem hoje de acesso a muita informação, na verdade, ela está tendo um efeito muito reverso. A gente tem muita informação, mas a gente tem pouca compreensão daquilo que a gente lê, né? Do que a gente ouve, porque a interpretação ela também é muito de ouvir, né? Sim. Então, existe uma crise hoje dentro é geral, sobre a interpretação de texto, sobre a leitura, né? Sobre a compreensão. E isso gera muitos problemas na vida, não só do indivíduo único, mas gera, inclusive, numa sociedade inteira, porque se eu não consigo compreender, não é só eu que me prejudico, não é só eu que leio um texto e não entendo. Eu não leio um texto, não entendo, nas minhas conversas, nas minhas relações, eu interpreto mal o que alguém disse, Exatamente. gera uma confusão e gera um efeito dominó. É um efeito dominó. Que se espalha em toda a muito sociedade. Perigoso. Então, assim, sabe aqueles memes que a gente vê direto? Olha, você pode não aprender nada, mas, por favor, aprenda a interpretar texto. A interpretação de texto ela é primordial. Mas, até você conseguir interpretar, a gente tem um processo muito complexo. Né? E aí a gente tem também agora uma polêmica sobre essas metodologias, né? Sobre como está sendo ensinado essa forma, a leitura, a compreensão, porque a gente tem um concorrente desleal, que são as telas, né? E aí fala assim, mas isso não é um assunto batido, a gente sabe que faz mal, mas a gente continua dando telas nessa primeira infância. O Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, né? Essas crianças elas estão em pleno desenvolvimento, né? Em plena maturação cerebral. A neurociência diz isso. Neurolinguística também. Qualquer neuro vai entender sobre essa questão dessa maturação. E aí você coloca uma tela para uma criança dessas, esses shorts, né? Esses vídeos de 15, 30 segundos, numa dinâmica desesperadora. Como que essa criança vai conseguir manter uma atenção para algo tão complexo que é o processo de aprendizagem? Que não é tão dinâmico quanto os vídeos acabam sendo. E não tem como ser. Sim, é impossível que seja. Muito se fala que a gente tem que adequar o ensino à nossa sociedade, né? Que mudou muito, que a gente tem realmente, são muitas tecnologias. Mas, Lucas, eu vou te dizer como professora, existem metodologias tradicionais que elas são extremamente necessárias. E elas estão sendo esquecidas. É uma linha muito tênue entre adequar o que já era, não digo bom, né? Mas como que já funcionava antigamente, para o que a sociedade está exigindo. Existe uma romantização da educação. Todo mundo dá palpite sobre a educação. Né? Todo mundo sabe como ensinar. Até você ter que estar numa sala de aula para ensinar. É igual a história da mãe, né? Todo mundo é uma mãe perfeita até ser mãe. Então, a gente precisa parar um pouquinho. Existe uma polêmica, sim, sobre isso. Não se defende mais alguns métodos tradicionais que traziam muito efeito, exatamente porque tudo mudou, porque nós temos aí uma evolução,
social, uma evolução tecnológica, a gente tem que ter aulas dinâmicas. O professor ele não foi formado para dar show, né? Ele foi formado para ensinar. E algumas metodologias, alguns métodos, eles não podem sumir da nossa educação. Né? A gente não pode simplesmente, vamos levar tudo para o digital, vamos esquecer. Tem crianças que têm uma dificuldade imensa de escrever porque elas não escrevem. Mas as atividades são sempre impressas. Ele vai digitar. Então, ele vai perdendo essa capacidade. Extremamente importante. Existem áreas do cérebro que só são ativadas quando você escreve. O controle motor fino vem exatamente daí também. Exatamente. A gente enfrenta uma grande crise. Sim. Né? Porque não se achou ainda o equilíbrio. É claro que a gente vai trazer um dinamismo. É claro que em outras questões a gente precisa se adequar. Mas a gente não pode tirar a leitura do aluno. A gente não pode tirar a escrita do aluno. A gente não pode tirar ele parar e assistir uma aula e entender sobre alguns mecanismos, sabe? Isso não pode ser mudado. Não tem como ser mudado. Nesse sistema de hoje, não. Aqui no Brasil, não. Inclusive, outros países estão voltando, né? Estão retirando algumas tecnologias, algumas formas de ensinar e voltando para o tradicional. Por quê? Porque eles viram que a gente está perdendo. Com certeza. E uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes do episódio começar, e eu acho interessantíssimo e entra muito nesse assunto, é de como, até indo um pouco mais para frente, né, de como os adolescentes e os adultos mesmo estão perdendo essa capacidade de não só entender, mas de falar. A fala está muito comprometida. E a gente entra em meio a tecnologias de IAs, ChatGPTs e vários inteligências artificiais que fazem trabalho, escrevem artigos, que você não precisa mais pensar, você só dá o famoso prompt, né? Exato. E já faz tudo por você. E assim, Lucas, é até interessante você falar nisso, porque assim, a gente fala da inteligência artificial, do ChatGPT, né, do prompt, mas até para você dar um comando, você tem que saber. Então, a gente está chegando num ponto em que algumas pessoas elas não conseguem produzir nem pelo ChatGPT, porque elas não conseguem organizar um comando. Não conseguem entender o que elas querem tirar dali, né? E nem expressar para ele, para o chat, o que ela realmente deseja. Então, assim, até para você usar a inteligência artificial, você tem que ter o mínimo de conhecimento. Né? É uma crise real, repito, né? Vou ser repetitiva nisso. Por quê? Porque a gente precisa parar para pensar nisso. O que a gente está fazendo com esses adolescentes? Né? Eles estão realmente perdendo a capacidade? Sim, estão realmente perdendo a capacidade. Né? Eles não sabem mais assistir uma aula, eles não conseguem mais prestar atenção. Só para você ter uma ideia. Lá no meu curso, às vezes eu coloco cinema, né? O filme. A gente monta um repertório. Eles não conseguem assistir um filme de 1h30. Tem um aluno que fala, ô tia, eu não consigo. Não consegue. E é um exercício que a gente vai fazendo. Por quê? Porque tá uma loucura. Né? Tá uma loucura, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito... Tem que ser na hora. E aí, nem tudo vai ser assim. Outra coisa, né? Alunos estão usando muito o ChatGPT. Beleza. E lá no Enem? E no concurso? E numa seleção? Então, a gente precisa projetar o futuro. Eles não sabem, quem sabe disso são os adultos. Então, a responsabilidade é nossa. Adolescente e criança não sabe o que está fazendo. Se a gente permite isso, se a gente não faz nada, a gente está projetando um futuro devastador para eles. E a gente nunca sabe o que de fato vai acontecer. Não sabe. Realmente a gente não sabe. Pode dar um boom, mas daqui a pouco também pode ter pode ter um regresso. Né? A gente precisa se preparar, na verdade, para tudo, mas é claro que a gente vai conviver com a tecnologia, mas a gente não pode deixar que ela domine. Né? Existem habilidades que a gente não pode perder. Né? Nós somos humanos. Sim. Eu acho extremamente interessante, Milena. Eu adorei a dinâmica do teu curso. Eu estava conversando contigo um pouco antes e eu também fui lá no Instagram dar uma fuçada, né? Porque a gente também não pode negar, a gente sempre faz isso hoje em dia. Mas eu achei incrível não só a dinâmica, mas a tua intenção por trás de tudo aquilo. Não é só ensinar o aluno a escrever, a ler, a interpretar. Não. É ter toda uma vivência, ter toda uma percepção, é deixar ele sensível para o mundo que o cerca. Porque se você não tem vivência, como é que você escreve? Não tem como escrever, né?
Então, assim, quando eu pensei no curso, já é um projeto muito antigo. Só que, assim, quando a gente vira professor, a gente entra num sistema que quer o tempo inteiro nos dizer que nós não somos capazes de ir além daquilo que o sistema te impõe, né? A gente fica com esse pensamento. E às vezes assim, o professor é desvalorizado, a gente não é respeitado, ser professor hoje no Brasil é quase que uma condenação, né? E aí eu sempre pensava, eu preciso, dentro daquilo que eu aprendi, e principalmente daquilo que eu acredito, eu queria proporcionar isso, sabe? Experimentar. Porque não é possível que isso fique martelando na minha cabeça e que não tenha um sentido. E aí eu pensei na proposta do curso, eu quero algo diferente. Porque curso de redação a gente tem, e olha, não é desprezando nenhuma metodologia. Todos são importantes, né? Todos são bons naquilo que eles propõem. Mas eu queria trazer para o meu aluno uma experiência, porque assim, o meu curso ele não é uma formação, ele é uma vivência. E eu pensava, se esse aluno hoje, ele viver, ele construir um conhecimento de mundo, porque antes de qualquer coisa, Paulo Freire já diz isso, antes de conhecer qualquer coisa, a gente precisa ter o conhecimento de mundo. Então eu pensava, se eu proporcionar isso a ele, talvez eu tenha um sucesso maior, mas não estrutural, mas numa formação real dele, né? E eu comecei a projetar isso, né? E aí chegou um dia que uma pessoa me perguntou, tu dá aula de redação particular? Ou conhece alguém? E naquele dia eu falei, eu tô montando um curso. Eu não tinha espaço. Eu não tinha lugar. Mas eu tinha vontade. E eu falei, eu tô montando um curso, mas é online, tudo bem? Ah, não, tudo bem, vamos lá. Eu falei, bom, então eu vou passar o teu contato, certo? Aí eu pensei, eu preciso montar o meu curso em 2 horas. E aí eu falei, como que vai ser o nome do meu curso? E eu tinha muito na cabeça assim, escrever. Ah, mas que bobo, né? Um curso de redação chamado escrever. Mas veja bem, o escrever que eu pensei é um escrever metafórico. Porque o que se perpetua hoje é o que está escrito. A gente vem lá nas escritas da Bíblia, né, que é o livro mais conhecido de todos. Os documentos. Então, assim, o que fica é o que está escrito. Né? Então, assim, eu pensei, eu quero algo que seja permanente. Né? Não seja efêmero. Qualquer outro nome ficaria bom, mas eu queria trazer essa metáfora do escrever. Né? Porque quando você escrever é terapêutico. Né? Escrever é um ato, você documenta, né? Você afirma aquilo ali. Quando você casa, quando você batiza, quando você vai lá, registra, tudo é escrito. Né? Então é o que fica, é o que vale. E eu queria trazer essa metáfora do escrever, sabe? E aí eu criei curso escrever. Teve até uma piadinha, vou criar um curso de música, de canto, vou lá, curso cantar. Eu falei, gente, deixa o meu nome porque é isso que eu quero. E aí quando eu coloquei o curso de redação, exatamente porque eu queria trazer a redação não como uma escrita qualquer, né? Mas como uma vivência que a partir dali eu tivesse o que realmente deixar perpetuado. Né? Então, assim, as histórias que a gente cria no curso são histórias vividas. Né? São histórias que eles vão trazer a partir daquilo que eu proporcionei a eles essa vivência. E assim, tem sido incrível. Né? Tem sido incrível. Eu tenho certeza que muitos alunos que tinham muita rejeição à escrita, que eles achavam que era chegar no curso e escrever, né? Porque o curso é escrever, eles hoje não querem sair. Né? Às vezes eu falo assim, gente, vamos lá, dá espaço para outra, porque eu só tenho uma sala lá no curso por enquanto.
Não, tia, deixa a gente ficar aqui. Eu, não, então fica lá fora. Então, assim, eu percebo que eles gostam de estar lá, né? Porque lá, antes de qualquer coisa, a gente vive o mundo da escrita. Eles me contam as histórias deles, eu ouço, a gente não tem pressa. Eu não tenho um conteúdo a cumprir ali, né? O meu conteúdo a cumprir é a formação daquele aluno. E essa formação ela não vai ser em uma aula, ela é uma formação contínua. Tanto que eu tenho alunos que começaram comigo no online que não saíram até hoje, né? E eu percebo quanto eles evoluíram hoje, eles têm uma visão diferenciada quando eles veem qualquer coisa cultural na cidade. Tia, você vai levar a gente? Né? Então, assim, muda a percepção. Eles entendem que aquilo é importante para eles, entende? Num mundo hoje sem referência, eu quero trazer referências boas para eles. Aquela referência que eu tive, que eu aprendi, que eu observei, né? E que eu vivi também. Enquanto você estava falando, uma palavra ficou martelando na minha cabeça. Repertório. Como que você escreve sem repertório? Não escreve. Não tem como, né? Até no mundo, o que diferencia entre vários e vários aspectos, né? Um humano e uma inteligência artificial. O repertório. Não é o conhecimento que a inteligência artificial consegue abarcar, mas o que aquela pessoa vê, o que ela capta, o que ela entende, o que ela percebe e como ela escreve de forma única. A inteligência artificial ela é alimentada por tudo que foi produzido por nós. Ela não produziu aquilo. Sim. Né? Então, assim, não existe... Às vezes fala assim, eu não consigo escrever. Mas por que você não consegue escrever? Porque você não tem o que escrever. Só tem o que escrever quem lê, quem vive, quem observa. Né? Então, quando você... todas as grandes produções, elas nasceram de boas vivências e de boas observações. Seja na música, seja na literatura. Né? Os artigos científicos, né? Quando você vai produzir, o que você precisa? Você precisa de uma pesquisa de campo. Você tem que estar em loco, você tem que viver ali, você tem que observar para você conseguir escrever. Então, assim, não existe escrita sem vivência. Não existe. Principalmente porque eu acho que o que está mais faltando é essa sensação. É você ver ali e você entender o que você está sentindo. O que o aluno... Nossa, eu achei muito bacana que você levou até seus alunos naquele... Eu não lembro exatamente o que é, mas foi com um escritor que é um indígena. Daniel Nossa, achei muito bacana. Você não tem noção do tanto que eu chorei naquele dia. Deve ter sido riquíssimo para os alunos. Foi a coisa mais linda do mundo. Não só pelo livro que ele escreveu, mas pela vivência que ele conseguiu passar para aquelas crianças. E eles, terem esse contato com o escritor. O Daniel Munduruku, ele já lançou mais de 60 livros, ganhou prêmios importantíssimos na literatura, trazendo a cultura indígena, né? A sabedoria indígena. Então, assim, quando ele veio para Parnaíba, eu fiquei enlouquecida. E assim, eu falei, gente, eu preciso que os meus alunos tenham contato com ele. A palestra dele no Salip foi tarde, né? E era voltada para um público grande. Eu queria que ele falasse para as minhas crianças. E como a gente tem amigos, né? A mãe de um aluno, né, que o Daniel estava hospedado lá no hotel dela, conseguiu com ele que ele falasse para as minhas crianças especificamente, você acredita? Nossa, que bacana. Ele atendeu durante 1 hora, ele falou para elas. E foi encantador. Eles leram os livros dele, depois eles ficaram assim, sabe? A mesma coisa aconteceu com Anne Frank, quando eu os levei para assistir a peça. A peça, a censura era 14 anos, e eu implorei o Rick, deixa eu levar as minhas crianças. Eu falei, o que tem na peça que não pode... Ele falou, não, Milena, são 2 horas de peça. Normalmente as crianças não conseguem. Eu falei, as minhas crianças vão conseguir, eu te prometo. Ele falou, então tá. E eu levei. E foi incrível. Eu tive uma aluna que chorava. 9 anos ela tem. Sabe ela teve o que a gente chama de catarse. Ela viveu aquele momento. E aí, depois de tudo, sabe o que aconteceu? Todos queriam ler o livro da Anne Frank. Tanto que o livro até hoje lá no curso está emprestado, porque ele não para. Tem que comprar mais cópias. Tem que comprar mais cópias. E assim, quando eles vivem aquilo ali, né, quando a gente proporciona isso, aí fala assim, mas as crianças não conseguem. Elas conseguem, elas só não estão tendo a oportunidade. Entende?
A gente tem outro projeto também que é muito legal, que é o piquenique literário. A gente vai para a praça, leva comida e leva livros. E a gente, durante o período, eles leram ali, mesmo os que não leram, eu falo para a mãe, leve. Mesmo que ele não tenha lido, mesmo que ele não queira falar. Estar no ambiente já vai fazer a diferença. Com certeza. Né? E aí a gente forma a rodinha, cada um vai falar sobre o que leu, sobre o que achou interessante, por que indica, qual a nota do livro. Depois que a gente fala, todo mundo fala, a gente come e brinca. Né? Então, assim, aquele momento é prazeroso. Eles entendem, a leitura é legal. Né? Então, a gente tem que proporcionar esses momentos a eles. A gente tem que trazer essas referências, porque, como a gente estava conversando antes, essas crianças, elas estão crescendo sem referência. Sem referência na música, né? Poucas referências literárias, porque eles não têm acesso à leitura, porque o telefone não deixa. Então, se a gente não proporcionar isso a eles, né, a gente vai tirar deles a mesma oportunidade que a gente teve. Sim. E a gente não pode fazer isso. Nós somos os adultos da vez, né? Uhum. A gente tem que conduzir isso. Sim. Com responsabilidade. Sim. Fiquei pensando quanto o ser humano evoluiu lá da Idade da Pedra, minha cabeça viajou, isso desse jeito. O ser humano que não existia a escrita, criou a escrita, começou a fazer documentos para poder que o conhecimento fosse passado dali em diante, que não tivesse que começar sempre do início. Foi escrito livros, a leitura teve um boom, foi censurada algumas coisas, né? E agora, no episódio do mundo onde mais se tem acesso, é muito fácil entrar no Google e baixar um PDF. A gente tem acesso a milhares, milhões, bilhões, sei lá quantos, de livros, mas a gente é o período do tempo onde a gente menos lê. E o período do tempo onde a gente mais tem perdido essas vivências. É o período onde a sociedade evoluiu tanto que as crianças não conseguem ter acesso a um quintal para brincar, a uma rua para correr. E você estava falando que a gente não sabe como a sociedade deve levar uma evolução na dinâmica das aulas. Mas, ao mesmo tempo, parece que foi exatamente o que você trouxe dentro do curso. Porque isso que falta na sociedade, a criança não consegue ser criança. A criança tem tanta demanda que não consegue existir, não consegue perceber, não consegue ter um momento. É justamente o que você traz. Você traz vivência, você leva ela para filmes, documentários, coloca elas em espaços que elas não estariam. Não estariam. Elas poderiam estar em casa, no online, na frente de um computador, discutindo. Mas será que é tão rico quanto tá ali no ar livre? Nunca vai ser. É muito interessante porque, assim, a gente trabalha, né, com aquele objetivo. E, às vezes, a gente não tem esse objetivo atendido imediatamente. Né? Existem crianças que vão e já entram e outras não. Não vou romantizar, existem crianças que têm uma grande rejeição. E a gente vai. A gente precisa insistir. É ter paciência e persistência. Né? Mas isso faz muita diferença. Muita diferença. Proporcionar isso a elas. Entender assim, mas ela não gosta, mas leve. Mas teatro ela não vai conseguir. Ela vai conseguir. Porque são atividades encantadoras. Não há quem não se encante com o teatro. Primeira experiência de teatro, o curso ainda era pequenininho. Acho que eu tinha 12 alunos, 15 alunos ainda. E teve um teatro, 20 alunos. E teve um teatro aqui, A Menina e o Boizinho, lá no Museu do Mar. E um aluno meu, especificamente, falou assim, não quero ir. Eu falei, por que você não quer ir? Não gosto de teatro. Eu falei, você já foi ao teatro? Não, mas eu não gosto, vai ser chato contando história. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se você for e não gostar, eu libero você e você pode ir embora. Se você for e gostar, eu lhe dou 10 Kit Kats. Aí eu falei assim, ele vai dizer que gostou pra ganhar o Kit Kat, né? Aí ele foi. Reticente. Quando começou a peça, eu ficava observando ele. E aí ele foi se desconstruindo, sabe? Naquela mesa, naquela poltrona, eu sentei pertinho dele e fiquei olhando. E ele atento. E ele foi
sabe? E aí, no final, ele vibrou. E aí, eu cheguei assim, e aí? Ele, tia, teatro é muito massa, quando é que vai ter outro? Ele esqueceu do Kit Kat. Tu crê? Ele não me cobrou. Então, assim, se eu não tivesse insistido, né? Se ele não tivesse ido naquele momento ter essa experiência. Agora, quando eu falo em teatro, ele é o primeiro da lista. Se duvidar, foi o que mais gostou dali. Foi. Né? Então, assim, é isso. A gente precisa proporcionar. Se a gente não proporciona, realmente eles não vão ter o que fazer, né? Assim, eles não estão tendo acesso, como é que eles vão ter alguma noção se gostam, se não gostam. E até se não gostar, é bom porque eles vão desenvolver ali uma criticidade. Tá, mas você não gostou por quê? Ah, por isso, isso e isso. Pronto. Já cumpri minha missão. O senso crítico. O senso crítico. Talvez seja o que esteja faltando muito na nossa sociedade. Muito. Porque se você não lê, se você não... Outra coisa, né? Hoje em dia a gente quer poupá-los da realidade. Mas isso não é benéfico. Porque quando eles são chamados a dar uma opinião, a se posicionar criticamente sobre algo, eles não sabem o que está acontecendo. E às vezes eles acham que o mundo é romântico, é perfeito. Então, quando a gente traz a eles, assim, sei lá, chega lá para o 8º ano, que eles precisam desenvolver ali um senso crítico sobre algo. Ah, vamos falar sobre a educação? Ah, eles têm o contexto deles ali. Ah, não, é tudo perfeito ali. Não, não é. Aí quando a gente traz os dados, traz a realidade, eles se chocam, porque eles nunca tiveram acesso a isso. Entende? Então existe, assim, é muita coisa, Lucas, é muita coisa. E esse viver nessa bolha nunca é bom. Não só nos aspectos de escrita, nos aspectos de entendimento, mas nos aspectos que a nossa vida... A nossa vida também. Ela é um alto e baixo. Ela não é, a gente não tá só no alto. A gente cria uma bolha. Né? E isso vai atingir diretamente a formação, inclusive da empatia. Que é algo que a gente realmente precisa trabalhar nas nossas crianças e adolescentes. É você ter empatia pela situação do outro, né? Por tudo que está acontecendo. Então, assim, se esse aluno, se essa criança, se esse adolescente, ele é poupado de tudo, se tem alguém doente na família e ele é poupado de saber os detalhes, ele não vai entender que uma doença é algo que pode ser devastador. E quando ele se deparar com algo assim, mais próximo a ele não vai entender que aquilo ali é difícil. Porque ninguém orientou, ele não viveu, ele não percebeu, né? Então, assim, a gente precisa entender. Claro que tem um equilíbrio, você não vai expor a criança a tudo, o adolescente a tudo, pelo amor de Deus. Mas, assim, trazer as realidades sociais, né? Compreender o mundo, como ele é, né? Com os cuidados que a gente precisa ter. Isso tudo é desenvolver assim, um posicionamento, um senso crítico, uma opinião, uma observação e uma vivência de mundo. Sim. Helena, eu já sou fã do curso Escrever. Tô para entrar também. Bora lá. Quais que foram os desafios em fundar essa empresa, começar do zero tudo isso, né? Tirar a ideia do papel para a realidade? O sistema ele não quer que você progrida, né? Então, assim, é muito difícil você empreender. Mas eu tive tanto apoio. Né? Claro que eu tive os desafios, mas eu tive muito apoio, Lucas. Se você souber que as mães do meu curso, elas compraram a ideia comigo, sabe? E aí eu tenho filmmaker. Eu tenho as monitoras. Eu tenho as que organizam. Elas entram, sabe? Então, assim, o desafio foi conseguir me manter sã com tantas cobranças do sistema que não quer que você vá, que não... Né? São desafios diários. Por que o professor vai empreender? Como assim? O que ela está querendo? O que ela está pensando? Né? Eu estava pensando em trazer algo diferente. E aí, aí as pessoas entendem depois que, na verdade, aquilo ali é um propósito, que é o seu sonho, que você não vai desistir. Aí elas te deixam mais em paz. Mas, assim, os desafios são desafios comuns, né, de todo empreendedor.
Eu comecei sem dinheiro nenhum para investir, comecei online. Depois, as mães começaram a cobrar o presencial porque online estava difícil mesmo. E eu tinha um quartinho lá no fundo do quintal da minha casa. E eu fiz uma reforma rápida, coloquei 2 mesas de plástico e 6 cadeiras, porque o meu curso são turmas reduzidas. Eu não atendo mais que 6 ou 7 alunos por turma, mais que isso não vai. E eu coloquei cadeiras, 6 cadeiras, 2 mesas de plástico e falei, olha, agora a gente tem o presencial, onde vai ser na minha casa? E eu abri a minha casa para as minhas crianças entrarem, né? E ficou assim durante um tempo até eu construir a sede, que hoje é bem aconchegante, bem bacana. E ali está depositado todo um sonho, né? Então, assim, comecei online, fui para o quarto, era um curso de quintal, eu falava assim, meu curso é no quintal da minha casa. E agora a gente tem uma sede, agora a gente vai para ampliação. Então, tá andando devagarzinho, mas tá indo, né? E eu acho que esse sonho não é só seu, eu acho que é um pouco das crianças também. Muito Eu delas. vejo os vídeos delas ali e eu acho que elas se sentem muito, não só à vontade, porque eu acho que a vontade é a palavra mais simples para poder colocar, mas elas se sentem pertencentes. É isso. É interessante você falar isso, porque assim, quando elas chegam lá, elas acham que eu vou só colocar para elas escreverem, né? E aí, quando elas descobrem que não é, elas ficam tão felizes, sabe? Porque lá, eu falo assim, posso ficar descalço? Pode ficar descalço. Eu levo doce, falo com as mães, pode doce? Pode. Deixa. Sabe por quê, Lucas? Porque assim, antes de qualquer coisa, ensinar, você precisa ter afeto. Você precisa conquistar o afeto e a confiança deles. Você precisa transformar aquele ambiente em algo que não seja o que eles já são acostumados no dia a dia. Você precisa deixá-los confortáveis. Eles precisam se sentir à vontade, se sentir em casa. Quando eles chegam lá, já tem uns que já tiram o chinelo. Tia, posso sentar no chão? Pode sentar no chão. Sabe, não é permissividade, mas é deixá-los confortáveis. Depois que eles sentam no chão, que eles ficam descalços, eles vão para a mesa. Tranquilamente. Vamos ler o livro? Começa. Tia, não quero ler. Aí um começa a ler. Né? Não é fácil. Não é chegar lá, é a mágica, aí eles já chegam santinhos. Não. É conversa, é orientação. Aí um começa a ler, eu falei, eita, fulano já leu um livro, já vai pro segundo. Caramba. Aí o outro já pega assim, já olha. Ele já vai ler. Tia, tô lendo também. Que bom. Olha aí. Nossa, fulano, tu já terminou? Já vai pro outro? Aí eles já vão. Aí quando você vê, tá todo mundo, ó. Vou ler mais? Esses dias a gente teve uma competição. Um leu 7, outro leu 6. Eu coloco livrinhos mais simples, né? Pra gente começar esse processo. E aí, depois de tudo, eu falo assim, agora eu quero conversar com vocês. Vocês leram o quê? Tia, mas foi bobo. Não, mas eu quero saber o que é bobo. E aí eles vão falando. Né? Depois que eles falam, eu falo assim, deixa eu gravar vocês. Aí eles pensam que é só pra gravar, pra colocar no Instagram, né? Aí eles... Só que aquilo tem um trabalho. Por quê? Porque naquele momento eles estão trabalhando postura, oralidade, concisão, argumentação, né? O que eu posso falar? O que eu vou falar? Eu falo, vocês têm 1 minuto. Vamos lá? Perfeitos. Maravilhosos. E aí depois que passa essa primeira, eles querem mais, né? E isso é um ciclo que vai ali contaminado, né? Sim. Entre aspas, de conhecimento. E aí, quando eu vejo, eles já estão discutindo entre eles o livro. Olha, esse aqui é muito legal, olha isso aqui. Então, aquilo ali, sabe que eu me emociono direto? Às vezes eu tenho vontade de chorar. Eu fico assim, eu me falo assim, tia, o que você tem? Eu, não, nada não. Eu fico olhando aquilo ali, eu falo, meu Deus, isso dá certo. Essa semana passada, trabalhei leitura, eu saí encantada. Então, eu pensei, dá certo. Levo músicas para eles, né? Chico Buarque, Caetano, Vinícius. Aí venho pro rock mais clássico, Engenheiros, quando eu vou falar de Dom Quixote, Rita Lee, porque tem um livrinho lá que é A Ovelha Negra da Rita. Aí eu vou explicar para eles o contexto. Eles, nossa, tia, que música horrível. Aí eu explico a história da música, aí eu peço para eles ouvirem de novo, aí depois eles já gostam. Sabe? Porque hoje, o que eles têm de referência em música, por exemplo. Sim. E o quanto essa
E eu não gosto da palavra insistência, porque eu acho que não entra nesse contexto. Mas essa perseverança, eu acho que se encaixa mais. É extremamente importante, porque a gente sai do aspecto de ficar ali na primeira impressão. E principalmente essa de... Porque assim, a gente sabe, o ambiente contamina a gente, seja por bom ou por ruim. Então, se isso existe no ser humano, isso vai acontecer. Então, vamos fazer isso de uma forma que fique bom. Você incentivando um, o outro sente, só ele que tá lendo? Não, eu vou ler também. Não, exatamente. E assim, essa perseverança que faz diferença. Eu falo para as mães, olha, não vai ser em 1 mês, não vai ser em 2 meses, talvez seja em 1 ano, em 2. Mas esse resultado, ele vem. Né? Lá no curso, eu não trabalho com o tempo. Não trabalho com o tempo. Porque vai ter dias que eu vou chegar com eles e a gente vai conversar. Né? Eu não me obrigo a ter um conteúdo para eles resolverem ali em uma aula. Tem dias que eles chegam com demandas grandes, emocionais. E ali eu não vou desprezar aquele sentimento daquele aluno naquele momento. Às vezes ele está muito agitado, eu tenho que entender por que ele chegou tão agitado. Tia, hoje eu não estou afim de fazer isso. Tudo bem, o que você está com vontade de fazer? Posso desenhar? Desenha. Ele desenha. Depois um pouquinho, ele, tia, me dá atividade, eu quero fazer. Pronto, ele já... Entende? Então, assim, é compreender esse universo do aluno. Cada aluno vai ter um tempo. Né? Um aluno que vai desenvolver super bem hoje, né? Amanhã ele não vai estar tão motivado, mas aquele outro que nunca consegue uma frase, para mim aquilo ali já é muita coisa. Porque ele formulou, ele pensou. Às vezes passar a aula inteira para formular uma frase. Tudo bem. Eu não tenho tempo, eu não tenho pressa com você. Sim, é o prazo de cada um. Cada um. Eu só preciso que essa frase tenha sido pensada por você. Sim. Então é dessa forma que a gente vai trabalhando. Porque a nossa vida de fato é assim, cada um tem um tempo para as coisas. E eu acho que a gente está perdendo essa percepção de que cada um tem um tempo. É porque a gente precisa produzir o tempo todo. Né? Esse sistema hoje, a sociedade, ela exige que o tempo inteiro a gente tenha produção, tem que fazer. E assim não é assim. Né? Vai ter dias que você não vai render, não vai dar certo. Mas é você respeitar isso. E pensar que... Por que eu estou com tanta pressa? Lá no curso eu aceito a partir do 3º ano, do Fundamental 1, até concurso público. Jornalistas já fizeram um curso para melhorar a escrita. Então, assim, não tem idade máxima. Tem idade mínima, porque eu não gosto de misturar, eu não sou pedagoga. Então, misturar a minha metodologia com o processo de alfabetização, eu tenho medo de dar um nó. Né? Então, eu tenho que ter essa responsabilidade. Então, a partir do 3º ano, que eles já concluíram ali o processo de alfabetização, aí eu começo a minha metodologia para transformar, né, aquele aluno em um escritor. Né? Quando eu falo escritor, é porque ele vai ter todas as capacidades. Então, assim, eu não posso exigir desse meu aluno de 9 anos uma escrita maravilhosa, incrível, e que ele desenvolva ali em 1 mês, em 2 meses, para eu mostrar um resultado para a mãe. Eu não preciso mostrar o resultado para a mãe imediatamente. O meu resultado é com aquele aluno. Se ele demorar 6 meses para me dar um retorno, e se ele me der esse retorno, pronto, o meu trabalho está sendo feito. Entende? Eu não preciso ficar justificando. Isso é o melhor lá do curso. Porque quem vai para o curso confia no meu trabalho. E isso aí também, me gerou um bug, viu? Quando eu pensei assim, quando começou a vir muita gente, e eu parei e pensei, gente, eu preciso dar o meu melhor, porque essas pessoas estão aqui porque confiam no meu trabalho. Né? Eu não estou ali representando uma instituição. O curso sou eu. Né? Então, isso gera em mim uma responsabilidade muito maior. E eu preciso, todos os dias, colocar minha cabeça no lugar para falar assim, o meu resultado é com o meu aluno. Né? O que eu preciso entregar é para ele. E quem está ali está confiando no que eu estou fazendo, né? E eu percebo uma sensibilidade muito grande tua em relação a como tu projetou isso tudo e todas as ideias decorrentes para poder que o curso se estruturasse da forma como ele é hoje, né? Eu acho muito bacana que, apesar de não ter um conteúdo programático, você trabalha muitas coisas que você sabe que é importante. Por exemplo, leitura, escrita, senso crítico, a fala diante de uma câmera, que é uma oralidade.
Que é importante. A gente não adianta só saber ler, entender e escrever muito bem. Você vai precisar em algum momento, como a gente estava conversando, tem que se expressar, né? no colégio, apresentar um trabalho, e você não quer que o aluno seja aquele que está segurando o cartaz, que não fala nada. Exato. Na faculdade, você vai precisar apresentar um seminário. E aí você vai segurar até 22 anos sem conseguir falar. O que acontecia muito com a gente, né? Eu primeiro seminário na universidade, eu pensei que eu ia desmaiar, Sim. né? Mas, assim, existe todo um planejamento, né? Tudo que eu aplico com eles foi planejado, né? Cada aluno tem um planejamento individual. Eu não faço com o aluno X o que eu faço com o aluno Y, porque eles têm necessidades diferentes, né? Sim. Existem as atividades comuns para todos, mas existe aquela atividade, por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem um problema maior com a letra, então ali eu vou trabalhar uma caligrafia, uma coordenação motora. Esse aqui já tem uma letra muito boa, então eu não vou perder tempo com ele trabalhando algo, entendeu? Então, assim, as atividades, elas são muito direcionadas. Existe todo um conteúdo que eu preciso, assim, na verdade, assim, não é aquele conteúdo sistematizado da escola convencional. Sim. Existem os objetivos, né? O que eu pretendo nesse primeiro semestre. Esses meus alunos aqui dessa turma, dessa idade, eles vão ter que me entregar isso. Esses dessa idade vão ter que me entregar isso. Então, existe todo um planejamento. Então, assim, nada que eu faço lá vai ser aleatório, né? É tudo muito bem pensado e muito bem planejado. É tudo muito sonhado. Né? Então, assim, eu me defino como professora sonhadora. Eu sonho muito com que os meninos me entreguem, sabe? Assim, eu penso, essa aula eu vou trazer isso. Tomara que eles cheguem nisso. Se eles não chegarem, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conduzir para que eles me entreguem aquilo que eu estou precisando? Sim. Né? E o desafio maior são os adolescentes. Com certeza. E aí, quando eu posso até ter me expressado errado, né? Tenho que ir pro curso escrever. Quando eu falo de conteúdo programático, não é sobre não você fazer qualquer coisa, mas é sobre ter objetivos. E o quanto isso o objetivo não ser não é travado, não ser engessado. E o quanto isso é importante até para preparar as crianças e os adolescentes para o próprio mercado de trabalho, que vem mudando muito. Hoje em dia, já é exigido das empresas não só habilidades, formação, mas hoje em dia se fala muito das soft skills, que é justamente isso que você trabalha também. Pois é, né? A convivência ali, o senso crítico, como cada um leva uma coisa, e esse tratamento individualizado é muito importante. É muito importante. Cada aluno é um aluno, entende? Sim. Então, eu não posso tratar você como eu trato o meu outro aluno, porque você é um ser individual. Sim. Então, eu aprendi, né? Eu trabalhei muitos anos na Escola Arco-Íris, e lá eu aprendi muito sobre você enxergar o aluno, né? O indivíduo. Claro que a gente tem aprendizado em tudo, mas são métodos, né? Então, o método montessoriano me ensinou muito a ver, a observar, né? Então, assim, nas minhas salas de aula, no Colégio das Irmãs que eu trabalho hoje também, e na minha sala de aula do curso, eu observo. Eu observo se o aluno chega bem, se ele chega mais ou menos. Eu chego até ele para, quando ele chega mais sério, eu conheço o aluno. O que houve? Quer conversar? Tá tudo bem? Porque eu aprendi a observar. Às vezes o aluno tá travado, ele não vai aprender se ele não estiver bem. E às vezes um olhar seu, sabe assim, só perguntar, tá tudo bem? Ele se sentiu notado. E eu acho que isso faz muita diferença no aprendizado. É claro que faz. Então, assim, eu trabalho muito com essa questão de ser próxima dos meus alunos. Isso para mim, faz muita diferença. Né? Eu gosto muito do contato com eles. Eu gosto muito de trazer a eles, assim, algo divertido. Eu gosto de conversas, eu troco piadas com eles, né? Assim, piadas mesmo, de verdade. Brincadeiras porque ali vai fazer diferença. Né? Quando eu chego em sala de aula, eles não vão falar assim, chegou aquela professora vai chata. Vai falar assim, tia Milena, o que a gente vai fazer hoje? Entende? Porque eu acho que isso vai, tanto para mim quanto para eles, é uma motivação. Sim. E eu olhar o meu aluno, eu preciso olhar, observar. Né? Ele é uma pessoa.
né? Antes de tudo, ele é carregado de emoções. Se naquele dia ele não estiver bem, como é que ele vai render? E se ninguém olha para ele, como é que ele vai se sentir? E o quanto a gente vai querer que ele tenha um rendimento que naquele momento é só hoje. Não é que aquilo vai se perdurar por um mês, o rendimento dele vai cair por um mês. Talvez caia se ele for forçado cada vez mais, vai só piorando. E se ninguém olhar para ele, né? Então, assim, eu aprendi a olhar o meu aluno, observo o meu aluno. Então, assim, eu sou responsável por ele. Quando ele entra no meu ambiente, né, ali sob minha responsabilidade, eu preciso ter todas as informações sobre ele. Até porque se a mãe chegar, você percebeu algo diferente no meu filho? Eu não percebi. Imagina eu sendo professora do seu filho e eu não ter percebido nada, né? Então eu prezo muito por isso, pela observação. Então os meus alunos todos são observados por mim. Eu conheço todos eles, todos. Eu sei exatamente assim, quando um tá bem, quando não tá. O que ele tá precisando ali, se ele tá precisando de uma chamada maior, se ele tá precisando de um abraço, sabe? Sim. Eu acho que a gente vem perdendo essa sensibilidade. Milena, como é que você faz esse, eu não digo diagnóstico, mas como que você entende o que um aluno, qual que é a fragilidade dele, quais que é as potencialidades ali dentro do curso para você trabalhar? Eu sempre faço com eles uma avaliação diagnóstica, né? A escrita, ela vai me dizer tudo sobre o aluno. Isso a gente estuda, quando a gente estuda a própria linguística textual, né? Tudo tá ali na escrita. A letra, a escolha das palavras, né? Então, assim, as conexões que ele faz, a forma como ele vai dar sequência a uma história. Então, assim, sempre eu começo com uma história. Eu preciso ver a escrita dele. A partir do que ele me entregou. Ah, mas não é pouco uma primeira escrita? Não. Não é. Essa primeira escrita ela é muito importante, porque ali eu vou ver exatamente o que ele está precisando, né? Então, assim, tem alunos que chegam, que eu olho, eu falo, aqui ele não usa conector. Ele não dá uma sequência lógica. A ortografia dele está bem prejudicada. Dali eu já sei o que eu preciso. Ele não tem leitura, né? Por quê? Porque ele não vai aprofundar, porque ele não vai usar termos. Quando você lê, existem palavras, descrições. Quem tem essa habilidade, quem tem essa frequência na leitura, ela vai entender. Quando eu vou descrever um personagem, as palavras que eu utilizo, a forma como eu utilizo. Então, assim, você já é capaz de avaliar se o aluno lê pela forma como ele inicia um texto, como ele desenvolve um texto, né? Então, eu já vou. Leitura, conexões, ortografia, vocabulário, né? Então, ali eu já pego esse diagnóstico, já monto o plano dele e já preparo as atividades para desenvolver aquilo. Uhum. Você observa muito, eu não digo nem dos seus alunos, mas você observa muito, que é o que a gente estava conversando ali fora, né? A gente começa a gravar, essa crescente de... É uma frase que eu escuto muito. Tá tudo aqui, ó, mas eu não consigo colocar no papel. Da criança ao adulto. Eu atendo alunos de concurso público que chegam, não, eu sei o que é, mas eu não sei colocar. Por quê? Porque a gente perdeu a prática da escrita mesmo. Então, assim, a gente tem as técnicas, né? De como é que eu faço para você conseguir colocar para fora aquilo ali. Então, assim, a partir dali eu vou fazer os exercícios, né, para que ele consiga, às vezes, verbalize para mim. Né? Ou o seu texto ele não precisa ficar perfeito de primeira. Vai colocando as ideias todas no papel, depois a gente organiza. E assim a gente vai trabalhando nessa... A maior parte das pessoas que não consegue, né, tirar daqui e colocar aqui é porque aqui já está caótico. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai aprender, vamos lá, o que você quer me dizer? Vamos organizar esse pensamento. Né? Porque antes de tudo, antes de você passar para o papel, é claro, antes de você falar o seu pensamento, né, ele tem que estar organizado para aquilo ali. Então, a gente organiza primeiro o pensamento, organiza as emoções, tranquilizo, porque às vezes também você fica na euforia de tentar fazer e fazer logo perfeito. Então primeiro a gente organiza as emoções, depois a gente organiza os pensamentos, aí depois você verbaliza para mim o que você está querendo dizer. Sim. E aí a gente vai treinar como é que eu colocaria isso no papel. Coloca do jeito que está pensando, tá legal assim? Não, o que a gente poderia fazer? E aí a gente vai construindo, né? Uhum. Milena, qual que seria um exercício bom para alguém que está em casa e tem essa dificuldade de
tô com muita dificuldade em escrever, eu não consigo tirar daqui pro papel. O que ela pode fazer em casa mesmo para poder melhorar um pouco? Ela escreve, simplesmente. Coloca do jeito que vier na cabeça. Porque quando você consegue tirar mesmo o caos ali pro papel, né? Você vai, de alguma maneira, já treinando a sua mente. Porque assim, o que falta é treino. Sabe a técnica, vou escrever o diário, vou falar sobre o meu dia? Né? Aquilo ali já é um exercício e tanto. Então, assim, o que eu aconselho? Não queira fazer o primeiro texto perfeito. Coloque o que está na sua cabeça da forma como está. Desorganizado, desordenado. Né? Mas faça. Mais fácil. E o quanto a leitura você percebe que pode impulsionar isso? Pode. E, assim, a leitura ela é fundamental. Agora, existem as pessoas que leem e que mesmo assim vão continuar com dificuldade. E aí é que a gente vai começar a parte de outras investigações, entende? Uhum. Porque eu acho que é muito comum também aquilo que a gente estava falando no início do episódio, né? Você ler. Tá, mas o que você leu? Não sei. Então, assim, são muitos fatores, né? Isso aí é um trabalho, assim, a questão da concentração. Hoje em dia a gente tem muitos transtornos de aprendizagem também, né? Isso deve ser levado em consideração. Às vezes não são transtornos de aprendizagem, às vezes é problema na base, na formação. Às vezes é a falta do hábito, entende? Sim. Então, assim, são múltiplos fatores que vão levar, assim, é muito complexo. A gente ficar aqui o dia inteiro conversando sobre tudo isso. Mas é o que eu mais vejo na minha prática enquanto estudante de psicologia são pessoas que de fato não têm aquele transtorno e falar, não, eu não tô conseguindo me concentrar, mas às vezes você fala de concentração, é falta de exercício, é falta de prática. De prática, de você parar e ler um livro. Telefone. O telefone tá acabando com a gente. Com certeza. E aí a gente não consegue ler um livro. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em ler. Muita. Eu pegava um livro e eu começava a ler 2, 3 páginas. Aí eu começava a folhear. Sono, meu Deus, né? Isso não era nem o sono, eu olhava o quanto faltava. Meu Deus, vou acabar nunca. É ansioso. Aí parava. Aí eu pegava depois outro dia. Lia mais um pouquinho. Meu Deus, isso tudo ainda. Aí eu parava. Aí o que me ajudou a conseguir pegar o hábito de ler? Eu comprei um Kindle, né? Você consegue ler melhor em tela, Pra né? mim, me ajudou. Por quê? Eu acho que Porque eu colocava lá embaixo a configuração de ver quanto tempo falta pro livro acabar. E aí eu conseguia ter uma precisão e uma dimensão melhor do tempo. Porque quando eu olhava pro livro, eu pensava, meu Deus, falta muito. Só que quando eu olho pra tela, porque o Kindle ele vai calculando a velocidade que você passa em cada página pra calcular quanto você demoraria. E aí eu olho lá embaixo. 4 horas. 4 horas só. E assim vai. Não é que eu vou ler 4 horas naquele dia. Sim. Mas isso traz pra gente uma percepção. Eu acho importante cada um encontrar a sua maneira. Sim. Hoje eu consigo ler um livro físico. Antes eu não conseguia. Pronto. O livro físico, pra mim, eu não consigo ler na tela. Sim. Não consigo. Pra mim é físico, né? Então, assim, primeira coisa, a gente estabelece metas. Quanto eu vou ler hoje? 10 páginas, 15 páginas? Tenho pressa pra ler esse livro? Tenho tempo pra ler esse livro? Faz um cálculo. Em 3 dias, quantas páginas eu preciso ler para terminar? Agora, o mais importante de tudo é você se deixar encantar pelo livro, né? Que aí você não vai querer nem que ele acabe, né? Então, assim, eu acho que cada um vai entendendo a sua limitação na leitura, mas a persistência, o hábito, né? Lá com os meus alunos, eu crio com eles metas de leitura. Hoje você vai ler 10 páginas, não precisa ler mais que isso. Tia, 10 é muito, então vamos ler 5? Mas o importante é que a gente faça esse exercício. Leitura é hábito. Você só toma banho todo dia porque você tem hábito. Tem países que você não toma banho todo dia. A pessoa não toma banho, né? Uma vez por semana. A gente almoça comida por quê? Porque a gente se habituou dessa forma. Mas tem lugares que você não come. É hábito. Leitura é hábito. Tudo que você transforma, você traz para o seu dia a dia ali como, não, hoje eu vou ler só um pouquinho. Aquilo ali, daqui uns dias, se você não ler, você vai ser... Por exemplo, você dorme sem tomar banho? Você passa um dia inteiro sem tomar banho? Não. Por quê? Fica fedendo. Não aqui no Piauí. Quando eu fui pra Minas, eu tomei um banho por dia, mas é porque lá é frio mesmo. Lá dá pra ficar. Mas aqui você não dá, sente não. mal, não sente? Você assim, rapaz, tô um dia sem tomar banho. Poxa, Meu dia sem tomar Deus. banho. Por quê? Porque você criou o hábito de banhar todo dia. No dia que você não banha, eu vou ficar fedendo. Tá, mas não é só isso. Você sente a sensação, negócio, aquela né? coisa assim, que Incômodo. você fala que, meu Deus, a mesma coisa é a leitura. Se você não lê no dia... não deu pra eu ler? Meu Deus, hoje eu não consegui ler. Aí você vai sentir mal.
Sim. Do mesmo jeito que você se sente mal porque você não tomou banho, entendeu? Uhum. Milena, a gente estava falando muito das referências que você traz para os seus alunos, né? De leitura, de música, de teatro. Como que foram essas referências para você? O que é que você gosta de ler? O que que te encantou nessa sua formação? Eu sou bastante eclética, né? Assim, eu gosto muito de ler romances, né? E romance não é só de casal, não. São histórias que me tocam, né? Então, assim, as referências que eu trago para eles, na verdade, é quando eu pesquiso ali o contexto deles. Então, assim, tem um livro que está em alta. Aí eu vou ver se esse livro é bacana. Aí eu trago para eles, entendeu? Best-sellers, vamos lá. Deixa eu dar uma lidinha aqui para ver se isso vai ser adequado para eles. Aí eu falo, poxa, isso aqui é envolvente. Eu levo para eles. Há algumas leituras fundamentais de personalidades que eles precisam conhecer, né? Então, assim, eu sempre vou vendo o que está acontecendo ali no mundo da literatura atual, porque eu também, assim, tem os clássicos que eu coloco para eles, mas eu vou alternando, porque se eu começar só com clássico, eles vão detestar, por conta da linguagem muito diferente, né? Então, assim, o que eu vou vendo? Vou vendo o contexto deles, estou ligada no mundo da literatura, pesquiso o que está rolando ali no mundo deles e trago para eles dessa forma. E alguns livros que eu acho fundamentais, né? Clássicos da nossa literatura infantil, eles precisam ter essas referências. Por que é importante? Porque, assim, o clássico, ele vai trazer todos os elementos que eu preciso que eles tenham, entende? Os elementos da narrativa de forma, assim, bem sistematizada. Então, é importante que eles tenham na cabeça isso também, né? Claro que algumas histórias já estão bem passadas, é outro contexto, mas é importante que eles entendam o contexto passado para que eles façam assim, que eles criem hoje um senso crítico. Olha, antigamente era assim, mas hoje não é mais. Ah, isso não é legal, esse comportamento não foi bacana, né? Monteiro Lobato, trago para eles também. Explico a eles alguns termos. É importante. Sim. Milena, e o que a gente está falando? Você está falando das percepções sobre cada livro. O que você teve de mudança na sua percepção sobre o mundo da leitura, da escrita, antes e depois da faculdade? Olha, antes da faculdade eu era menos crítica nesse sentido de... eu vou ler, é uma história legal, né? Depois da faculdade, eu já leio pensando o que isso aqui vai me trazer de mensagem, de construção, né? Então, assim, o que mudou na minha criticidade é essa história, ela é importante por quê? Antes eu li a história. É legal. Hoje não, eu falo, nossa, mas isso aqui vai trazer esse contexto. Eu aprendi a observar o contexto, né? Então, assim, os contextos antes eu não observava, antes eu lia por ler. Tanto que teve um livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu li na adolescência e eu detestei. Achei assim, como que alguém produz um livro desse? Na faculdade, coincidentemente, eu fui sorteada para trabalhar O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E aí a professora indicou tudo que a gente precisava. E eu pensei, meu Deus, esse livro é o máximo. Né? Então, assim, a minha percepção foi assim, foi da água para o vinho. Por quê? Porque eu entendi que aquela produção, ela tinha um contexto, ela tinha um objetivo, ela tinha, sabe? Ela queria atingir isso aqui. Antes eu não era capaz de compreender, né? Por isso que é importante a orientação na leitura para os alunos. Porque existem alguns contextos que eles ainda não são capazes de compreender. Sim. Mas eu, como professora, eu posso encantá-los com aquele contexto, com aquela... Eu trago a história do livro. Vocês sabiam que foi escrito nessa época? Anne Frank, se você for ler os escritos dela, não são atrativos. Mas o contexto que ela viveu é atrativo. E aí eles começam a compreender. Nossa, mas ela fez tudo isso presa num quarto. Nossa, foi na Segunda Guerra. Entende? Então, assim, é isso aí que faz muita diferença. E aí você tocou num ponto muito importante, o contexto. E o quanto isso se aplicou não só a você, mas aos seus alunos. Quando você estava falando lá atrás, que às vezes eles leem algo e aí eles não gostaram. Aí você traz, tipo, o da Rita Lee, você traz a música, explica como que foi a história e isso traz uma percepção diferente. Totalmente diferente. Eles pensam assim, nossa... Aí todo mundo já quer o livro. Isso entende? Fomenta muito o senso crítico, demais. E é lindo de ver, sabe? É encantador isso aí. Sim. Milena, e como que foi o seu processo na faculdade ali? Eu imagino que deve ter sido bastante transformador. Muito. O curso de letras, ele é um curso transformador, né? Porque a gente aprende o ser humano.
né? E o que ele tem de mais importante, que é sobre a linguagem. Eu fui um aluno muito dedicado, modéstia à parte, viu? Então, assim, eu era muito atuante, eu gostava muito de pegar monitoria, então, assim, eu brigava muito por nota, eu estudava muito, eu lia muito, eu participava de congressos, eu participava tanto assistindo como também como aluna ali, palestrando, né? Eu gostava muito de criar. Eu criava peças, criava recitais, porque eu gostava dessa atuação, sabe? Eu sempre gostei muito dessa parte dinâmica. Então, na faculdade eu não fui diferente, não. Eu imagino que deva ter sido. Eu só consigo imaginar que tu falando aquele estereótipo do aluno de letras com um monte de livro chegando na faculdade. E só pra você ter ideia, eu era tão atuante que na época que eu tava fazendo letras, a UESP estava passando por um momento terrível. E até hoje eu sou piada porque eu botei nariz de palhaço e fui pro meio da rua gritar SOS UESP. Então eu era aquela aluna que tudo que você imaginar que fosse assim possível você participar dentro de uma universidade, eu tava lá no meio. Sempre foi engajada. Eu era engajada porque eu abracei, sabe? Eu falei, meu Deus, isso é o máximo, esse curso é o máximo, é tudo o máximo, eu quero mudar o mundo. Aí quando eu saí daqui, aí depois assim você se depara com uma outra realidade. Aí eu quase me deixei levar, mas depois eu pensei, meu Deus do céu. Não era isso que eu pensava quando eu estava me formando, né? Eu me formei para fazer algo diferente. E eu vou continuar no meu propósito. Aí eu retomei o fôlego e fui. E o curso Escrever hoje é a realização do meu propósito lá na universidade. E foi daí que surgiu todo esse... Como é que eu posso falar a palavra? Tá me faltando a palavra, eu tenho que escrever mesmo. Todo esse desejo de transformar esses alunos de fato, porque você tá mudando de fato o mundo deles, né? A minha vontade, assim, o meu sonho, o meu propósito é mudar o máximo possível esse ambiente deles, né? É a construção da sociedade que vai nos guiar daqui a uns dias. Que vai estar à frente de tudo daqui a uns dias. Então, assim, eu não posso mudar o mundo, não sou capaz disso, mas eu posso fazer a minha parte para tentar, ao máximo, trazer para esses meninos uma formação diferente, né? Tirá-los desse mundo das telas, desse mundo doido que está aí fora, trazê-los, assim, para uma formação diferente, sensível ao mundo, sensível com as pessoas, sabe? Porque lá no curso a gente também fala muito sobre essa formação, a gente conversa sobre o que você quer para você, o que você quer ser, né? Qual é o tipo de pessoa que você pensa, né? E até porque, quando a gente fala sobre cultura, sobre vivências, a gente está trazendo naturalmente essa transformação, né? Essa percepção diferenciada. Um aluno que lê, que vive outros contextos que não um contexto de tela, um contexto sei lá, de vazio, que ele está ali trabalhando com opiniões, com escritas, com textos, com sensibilidade do teatro, sabe? Ele tá querendo se melhorar, ele quer falar bem, ele quer mostrar para a professora que ele aprendeu bem. Essa criança, esse adolescente, ele vai trazer para a sociedade, com certeza, sabe? Algo muito melhor, né? Ele vai... Essa construção, assim, eu saber apreciar uma obra de arte, isso é sensibilidade. Eu entender que aquele poema ele é repleto de sentimento de alguém que, por algum motivo, criou aquilo ali e me descreve e me representa. Então, assim, essa pessoa ela vai ser diferente, né? Então, assim, o que eu penso com o curso Escrever é essa transformação. Os pais trabalham muito hoje, as pessoas precisam trabalhar muito. E às vezes eles realmente não têm tempo de trabalhar isso. Então, assim, eu me proponho a fazer isso. Por quê? Porque eu amo fazer isso. Sim. E surge daí uma necessidade muito grande, né? Das crianças estar tendo essa acessibilidade. Primeiro, a gente falou muito sobre o curso Escrever, ele impactar as crianças, o seu método e tudo mais. Mas eu vi também que o seu curso Escrever, ele atua em outras áreas, né? Você tem não sei se é um serviço a palavra certa, mas você trabalha também como ajudando a pessoa a escrever melhor na função de copywriter. Isso. Você falou também que ajuda as pessoas na escrita para concursos. Como que é essa vertente?
Assim, ainda é o concurso não. O concurso já é bem procurado porque lá no curso eu trabalho também de uma forma diferenciada para concurso público, né? Eu não loto uma turma e não vou dar aula teórica, é prática de escrita. Então vamos lá, qual é o seu objetivo? Passar no concurso? Pois vamos lá. Eu vou trabalhar você e a sua escrita para que você consiga isso. Individualizado, né? Eu trabalho com você. Todas as propostas, quem cria sou eu, né? Eu estudo o edital deles, eu crio a proposta para eles, né? Então, assim, eu tenho tido resultados excelentes em concurso público. A parte dos profissionais, né, ainda é uma parte que eu estou indo devagarzinho, mas que eu já comecei, né? Jornalistas que têm dificuldade na escrita, porque, assim, eu brigo muito com os blogs aqui. De vez em quando eu trago umas postagens, mas eu não exponho, óbvio, né? Sobre a escrita, né? Quando você vai escrever no Instagram, por exemplo, você vai escrever uma legenda. Você está representando ali a sua empresa, a sua marca, ou seja, o que for. Imagina você trazer uma legenda toda mal escrita, com erros grotescos, né? Que visão! Você não está escrevendo só para o povão, que não vai ali analisar, e não é desprezo não, né? Porque a gente tem que ter essa consciência também. Eu vou escrever para pessoas que têm leitura, que têm conhecimento. Então, assim, a minha linguagem ela deve atingir todos, mas ela precisa ser correta. A escrita, a sua fala ela é espontânea. Você pode falar da forma como for, sabe? Ela não tem uma exigência, mas a escrita ela é uma língua à parte. Na escrita, você precisa ter um grau de exigência alto e é inadmissível que você fuja da norma padrão ali. A não ser que seja por uma intenção. Né? Eu estou escrevendo e estou reproduzindo um diálogo caipira, ou a minha intenção já é aquela. Ou eu estou transcrevendo uma fala para que seja bem fiel, coloco entre aspas, né? E digo que ali eu estou só transcrevendo. Mas eu, como jornalista, como professora, como dono de uma empresa, eu não posso admitir que a minha legenda ela tenha erros, ela contenha erros. Entende? Porque ali, ó, há um julgamento. Eu, como professora, se eu vou ler na sua empresa, tá lá, a primeira coisa que eu vejo, um erro, eu falo, a empresa não cuida da apresentação, vai cuidar de quê? Né? WhatsApp, você vai lá, o seu atendente, ou você criou um bot, né, que chama? Um erro de escrita. Né? Você dá um bom dia, a pessoa vai lá, bom dia, Milena, não coloca vírgula antes do vocativo. Pra mim, eu já julguei, entendeu? Então, assim, eu acho que é nesse sentido, né, que eu tenho atuado. Também, atendo jornalistas que trabalham em blogs para melhorar a escrita, né? A gente tem técnicas para que isso... Porque, assim, olha, legenda feita por ChatGPT, quem conhece texto já sabe. Ela não vai trazer ali a alma. Porque a escrita é sensibilidade. Então, assim, você não é capaz de escrever uma legenda de 5 linhas, né? Você está perdendo toda a sua capacidade ali. Então, assim, a gente treina para que eles escrevam bem, coloquem ali a alma de alguém, que é muito importante na escrita. Eu sempre falei para o Daniel Munduruku, tive a oportunidade de falar para ele. A nossa escrita, ela precisa conter a nossa alma. Porque ali eu sensibilizo, entende? Quando você vai falar sobre a Galeria Veras, você tem que trazer ali uma humanidade. Por quê? Porque quando eu leio, que eu falo assim, poxa, isso aqui, que legal. Olha que escrita bacana. Aquilo ali me chama, entende? E não só a mim, que sou profissional que atuo nessa área. Mas assim, sem perceber, quando você escreve, você traz ali a alma na sua escrita, você está abraçando as outras pessoas também. Sim. Traz uma humanização pro texto. É uma humanização. E o ChatGPT não tem. Sim. Né? Então, nesse sentido, eu também faço esse trabalho. Com certeza. Daniela, só fiquei pensando aqui que eu mandei mensagem pra Milena hoje, eu mandei bom dia, Milena, e não coloquei a vírgula antes do vocativo, ela me jogou. Eu senti isso aí, foi direto, não foi... eu não te julguei, viu? Eu nem percebi que eu tava ali apressada. Pronto, às vezes passa. Milena, mas é engraçado, hoje a gente vê uma normalização das pessoas escrevendo errado mesmo.
parece que vai se deixar, não, tudo não, bem. Não tá nem aí. Não, foi Ninguém o corretor. É. E aí, Não mas é. eu já me vi em grupos de amigos, a gente julgando uma pessoa, e não é uma pessoa, tipo, sem educação, né? Com pouco nível, com baixo nível educativo, que não foi pra escola direito. Não, são profissionais que escrevem Exato. li errado. Nossa, que dói você ver. Você vê em todas as áreas, né? Mas assim, tem áreas que doem mais. Minha professora de TCC falou que já chegou aluno escrevendo artigo, escrevendo osso, com C cedilha. Nossa, tá osso, meu Deus! E tipo assim, várias... Tá osso mesmo, vai lá procurar agora. Né? Então assim, a escrita ela vai dizer muito sobre você. Né? Ela vai dizer muito assim sobre o seu cuidado, né? Em tudo. Você coloca uma foto, o seu cuidado com o seu público, quem vai ler aquilo ali. Né? Então é uma questão que a gente precisa. E assim, é direto. Outdoor, se eu fosse fotografar todos, eu acho que ia ser processada. Porque a minha vontade é placas de aluguel. Aluga-se casas. Aluga-se casa. Tá certo, Lucas? Casas ou casa? Casas. É uma casa só a placa? Não, aluga-se casas. Milena, você tá me colocando em posição complicada. Vamos lá. Eu não vou saber. E agora? Certo ou errado? Eu vou cortar essa parte do podcast. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Sim. Entendeu? Assim, a casa é o sujeito. Eu preciso concordar. Aí você vê aluga-se casas, aluga-se apartamento. Não vou alugar. Nossa, eu só vi aluga-se mesmo. É errado. Cheguei em Parnaíba. Fala o outdoor. Cheguei em Parnaíba. Chegamos em Parnaíba. Sem a vírgula. Vocativo obrigatoriamente se separa por vírgula. São coisas básicas, entende? Porque você joga no outdoor, tá todo mundo vendo. Inclusive professora de português. Vendo e julgando. Nossa, eu tenho que admitir que é o meu fraco. Eu tenho uma facilidade de escrever, né? Eu escrevo com muita facilidade. Mas essas coisas básicas eu vou... Depois passa um texto aí pra eu analisar. Tá? Não, deixa quieto. Deixa quieto. Essa parte a gente pula do episódio. Milena, eu acho muito bacana a forma como você trabalha. E eu percebo uma sensibilidade muito grande na tua fala e na tua preocupação de trazer isso para os alunos como eu já falei várias vezes no episódio, né? Uma sensibilidade diferente. E eu fico me questionando de onde veio toda essa sensibilidade, né? Porque pra quem não sabe, a Milena é irmã do Fenelon, né? Que teve um episódio aqui também. E são duas pessoas que, meu Deus, tem uma escrita fenomenal. O Fenelon mostra isso em fotos, mas as legendas dele são incríveis também. Verdade. De onde que veio essa sensibilidade em você pra... Olha, eu diria que eu acho que é de família ainda. Assim, a família do meu pai, né? Eu tenho o meu avô, ele era uma pessoa muito intelectualizada. Embora tenha tido uma formação, né, ele é de 1901. Então você imagina como é que era em 1901, quem nasceu em 1901 para se formar. Então acho que ele fez até a 4ª série. Mas ele era uma pessoa extremamente intelectualizada, né? A família dele também. A minha tia-avó, que era irmã do meu avô, ela era casada com Benedito Santos Lima, que é um dos fundadores da imprensa aqui em Parnaíba. É o nome da minha rua, meu Deus. Então, pois é. Era meu tio-avô. Os primos do meu pai, a família do meu pai, ela era sempre muito engajada nessa questão da escrita, da arte, né? E aí eu cresci nesse ambiente, né, vendo... eles falando e fazendo. Os meus pais são professores, né? Então já vem de uma formação. Minha mãe era uma pessoa extremamente sensível. As minhas tias são professoras, então a gente cresceu nesse ambiente e eu acho que essa formação nossa mesmo, né? A gente vem de uma família a família do meu pai é muito intelectualizada e a família da minha mãe muito amorosa, né? Então, assim, a gente teve esse equilíbrio de criação, né? E, enfim, não sei nem explicar. Essa bolha literária e sentimental sempre esteve presente. A minha madrinha, quando acho que eu fiz 7 anos, 6 anos, ela me deu uma coleção de livros. Eu nunca vou esquecer. E foi o presente que eu mais amei na vida. Então, a partir dali,
Eu descobri que eu amava livros. É uma coisa que a gente não vem te dando pra alguém. É difícil, né? Te dar um livro pra alguém. Era uma coleção numa sacolinha, sabe? Numa bolsinha, assim, bem bonitinha. E eu fiquei, assim, tão encantada com aquilo. Tinha muito desenho, era muito colorido. E ali eu falei, gente, eu amo isso aqui. Eu gostava do cheiro. Eu lembro muito, assim, que eu ficava cheirando o livro. O cheiro das páginas de livro, nossa, é bom demais. E ali, a partir dali, foi uma mudança, né? Eu pedia, mãe, eu quero livro, quero gibi. Gostava muito de ler gibi. Eu pegava os livros lá em casa, tinha muito livro. Eu pegava tudinho. Às vezes eu não entendia nada. Primeira vez que eu li Quincas Borba, nossa, eu tinha 10 anos de idade, eu não entendi nada, mas eu li até o final. Aí depois de um tempo que eu reli, eu falei, meu Deus do céu, não entendi nada realmente do que o livro dizia. Mas eu lia, entende? Eu gostava daquela sensação, da leitura ali, de estar envolvida. Sim. Por um tempo eu tive um trauma literário, que eu pedi pra uma prima minha, que ela tinha uma coleção do Harry Potter. E eu falei assim, me presta, eu quero ler o Harry Potter. E ela falou, tá ali em cima. Eu peguei, levei pra casa e li. Aí quando eu fui devolver, ela falou assim, mas tu sabe que tu pegou o último livro, né? Eu falei assim, não. Meu Deus, eu peguei o último livro. Não, nem quero ler os outros, mas depois eu assisti todos os filmes do Harry Potter. Eu amo Harry Potter. Nossa, eu gosto demais. Milena, quanto tempo que o curso Escrever existe? 2 anos. 2 anos, né? Então eu vou formular a pergunta bem aqui, que a última pergunta que a gente faz vai caber bem nesse caso. A nossa última pergunta é, o que você diria pra Milena de 5 anos atrás? Que eu não sei se já estava idealizando o curso. Já estava idealizando o curso. Eu falava, olha, insisto, que vale a pena. Mas no seu contexto mais pessoal também, o que você diria pra você mesmo, o que você cresceu, o que você diria pra você? Eu diria para eu acreditar mais na minha capacidade. Que muitas vezes a gente fica se comparando, não é nem se comparando, é achando que a gente não consegue, né, sair de uma bolha que você, ali de algo que já é sistematizado e seguro, para viver o que você sonha, né? Então, assim, eu diria assim, olha, acredite na sua capacidade, acredite nos seus planos e acredite naquilo que você acredita, né? Sim. E faça, haja, não tenha preguiça e não tenha medo. Então, assim, eu acho que para a gente começar, a gente precisa ter muita coragem, né? Mas, assim, mais que coragem para a gente começar, é coragem para a gente continuar. Porque, claro que vão surgir desafios, mas vale a pena, porque aquela crença, na verdade, ela é muito real, né? Então, assim, vai fazer diferença na vida de alguém. E eu acho que se faz diferença na vida de uma pessoa, já vale muito a pena. Sim. Né? Então, eu diria para eu acreditar na minha capacidade. Você falou uma coisa muito bacana, dar valor ao que você de fato acredita. Eu acho que é uma coisa que a gente vem perdendo esses anos. Milena, muito obrigado pelo episódio. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Muito bom. Já em casa eu vou voltar a ler o livro que eu tinha parado. Agora eu me senti cobrado. Para vocês verem como a gente vai se mudando nos podcasts. Mas obrigado de verdade por ter vindo aqui. Ter aberto todas essas coisas que você falou. Realmente eu acho que foi um episódio muito bacana. E as pessoas vão gostar muito para poder ficar um pouco mais sensível nessa parte que a gente vem perdendo cada vez mais no mundo de hoje, né? Então... Obrigado de verdade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre algo que eu amo tanto. Que bom. E é isso, pessoal. A gente fica mais uma semana. Eu tô sentindo a Milena me corrigindo na minha fala. A gente vai ficar aqui com mais um episódio, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tem que puxar muita atenção agora como é que eu vou falar, que a minha cabeça trabalhando nisso. Tchau, tchau.